E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Rafael. Vou estar mostrando aqui como criar uma tábua de churrasco, essas tábuas de carne personalizada. No caso aqui eu vou estar utilizando o Aspire, porque eu vou criar o desenho, vou vetorizar uma imagem personalizando ela, vou gerar um arquivo de J-Code e vou estar usinando ela numa fresadora. No caso aqui o material que eu vou estar utilizando para usinagem é madeira roxinha, que é a madeira que eu tenho disponível aqui. Ela é uma madeira de 30 centímetros, por 90. No caso aqui eu vou estar fazendo duas peças, mas a princípio eu vou fazer uma e automaticamente replica para outra quando estiver fazendo usinagem. Aqui é a configuração inicial do Aspire, assim, um software razoavelmente simples de estar mexendo, não tem muito segredo. Aqui no caso eu gosto de colocar o tamanho meu, aqui no caso da minha peça, eu gosto de colocar sempre maior do que o tamanho que eu tenho lá físico, né, no caso da minha madeira. Então eu vou colocar aqui 450 por 350. Vou estar trabalhando tudo em milímetro no software. Então seria 45 centímetros, 35. A espessura dela é 30, no caso seria 3 centímetros, né? Então tem 30 milímetros. E aqui vai muito da configuração da máquina. No caso aqui, cada um tem uma preferência de início da usinagem. Como a minha, no caso aqui a minha router, eu já estou acostumado a trabalhar com ela, eu sempre utilizo o centro da minha peça aqui. A partir do centro eu faço uma marca inicial lá na hora que eu inicio o processo de fresamento dela, para marcar, e automaticamente eu faço todos os cortes que eu preciso fazer a partir do centro da minha peça. Aqui eu vou estar trabalhando com milímetro, ok, não tem muito segredo. Aqui aqui são as ferramentas que a gente tem disponível, né? A gente tem ferramenta aqui, se a gente quiser redimensionar o desenho novamente, assim, eu não vou repassar todas as ferramentas. Futuramente eu posso estar desenvolvendo mais projetos em cima dele e ensinando as outras ferramentas. Basicamente o que a gente vai estar trabalhando é com essa ferramenta de círculo e com uma ferramenta de retângulo e com a ferramenta de vetorização, e talvez esse aqui de ajustar as curvas aos vetores. Vamos checar se vai ser necessário ou não. Então a princípio a gente pode fazer um retângulo aqui na minha área. Esse retângulo aqui já no caso, ele já vai ser o tamanho mesmo, é o tamanho da minha tábua. Então basicamente o tamanho dele aqui, ele vai aparar as laterais da minha tábua. Então aqui eu defino qual que vai ser o tamanho aqui no caso da minha tábua, onde que eu vou fazer o corte. No caso aqui a minha vai ser 40, né, no caso estou trabalhando com milímetro, vai ser 400 por 300. Então 40 centímetros por 30. Ok. Aqui no caso aqui eu posso, para não ficar canto reto, né, eu posso fazer o canto, no caso aqui eu posso fazer o canto arredondado, que normalmente é o que o pessoal utiliza. Eu vou definir aqui um raio aqui de 15 milímetros e vou dar ok. Então basicamente a área inicial aqui onde vai ser efetuado o corte, lógico que daqui a pouco a gente vai configurar os percursos de corte, mas esse aqui seria a área de corte mesmo da minha tábua.
Ok, posso fechar. Eu vou selecionar aqui, vou dar um zoom e vou colocar esse desenho no centro, aqui da minha origem aqui, do meu desenho. Então esse aqui seria o meu corte da minha tábua. Pessoal, continuando aqui, a gente vai fazer outro retângulo. Esse retângulo é referente a um canal para coleta de líquidos que vão ser produzidos aqui ao efetuar corte, no caso aqui das carnes. Esse canal aqui, eu vou manter o mesmo padrão do meu corte da minha borda, no caso aqui da minha tábua. Então eu vou colocar um canto arredondado com 15 milímetros de ângulo. Aqui eu vou estar utilizando 380 por 280. Ok, aplicar. Aqui no caso eu posso fechar. Da mesma forma eu vou pegar ele e vou jogar o centro na minha origem. Ok, vou estar fazendo agora o que seria um reservatório, outro retângulo que seria referente ao reservatório, no caso aqui do meu líquido aqui. No caso aqui eu vou deixar ele como canto reto, vou deixar aqui 90 milímetros por 50. Vou dar OK. Posso fechar também. Eu vou estar alinhando, no caso ele aqui, uma sobreposição aqui no caso do meu canal, ok. Então aqui eu já sobrepôs, aqui tem que voltar um pouquinho aqui, só voltar aqui para ficar bem alinhado aqui no caso com a minha linha. Vou estar utilizando aqui uma ferramenta aqui, no caso de filete aqui, que ele cria um ângulo para acompanhar aqui no caso do meu canal. Eu vou estar usando o mesmo ângulo, né, que eu estou trabalhando, que seria 15, e vou selecionar esse canto aqui no caso do meu retângulo. Então basicamente aqui a gente já fez o corte externo e todo o canal para coleta dos líquidos. Próximo passo aqui, como a gente tem espaço, eu vou estar fazendo um porta-tempero. Vou pegar aqui minha ferramenta aqui no caso de círculo, vou estar desenhando um círculo. Esse círculo aqui, ele vai ter um diâmetro, vamos colocar aqui 65, acho que seria um tamanho bom. Aplicar, posso fechar, vamos centralizar ele aqui, no caso aqui com a minha linha de referência. Ok, na hora da gente fazer o percurso a gente vê como que está ficando, no caso aqui, as bordas, tanto da borda principal aqui no caso da minha tábua de carne, quanto no referente ao canal, o porta-tempero e a imagem que eu vou estar vetorizando. Aqui no caso, como é uma tábua para um atleticano, eu vou estar vetorizando o escudo no caso do galo sobre essa tábua. No caso aqui eu vou pegar aqui na internet, vou pegar aqui uma imagem, vamos pegar essa imagem aqui, pode ser ela mesma. Vou salvar essa imagem aqui, vou salvar aqui na minha área de trabalho, no meu desktop. Ok, salvei.
Agora eu vou estar abrindo essa imagem aqui. Vou vir aqui em arquivo, importar, no caso aqui a minha imagem, selecionar minha área de trabalho, aqui o escudo do galo, ok. Então aqui eu já tenho ele. Aqui eu posso redimensionar ele, o tamanho que eu acho legal. Então agora seria o processo de vetorizar essa imagem aqui. A gente vai criar os vetores dessa imagem onde que a gente vai efetuar o corte. Na verdade não seria nenhum corte, a gente vai gravar essa imagem com 1,5 mm de profundidade aqui na madeira. Então eu seleciono no caso aqui a minha imagem, vou vir aqui nesse ícone, vetorizar a imagem. Aqui a gente tem a opção aqui de vetorizar a imagem colorida, preto e branco. No caso que eu vou estar utilizando essa parte colorida devido a essa estrela que a gente tem aqui. Então aqui eu posso estar marcando todas as cores presentes, lembrando aqui que a princípio a gente tem aqui no caso basicamente preto e branco, só que se a gente pegar essa imagem e dar um zoom, no caso aqui saiu fora, aqui dá um zoom nessa imagem, vocês vão ver que ela tem várias tonalidades aqui, não é uma tonalidade única preto. Então a gente tem pixels com cores diferentes. Então a gente seleciona essa imagem, pode estar selecionando basicamente todas as cores presentes, a gente está vetorizando branco, todas as escalas de cinza que a gente tem, e que a gente pode prever como que vai ficar essa vetorização, ok? Então basicamente a gente criou o nosso vetor, fazendo o contorno de toda a imagem, vê que ficou um vetor assim razoavelmente bom. Então eu posso aplicar, ok, fechou. Então aqui eu tenho a minha imagem inicial. Essa imagem aqui eu posso deletar ela, eu não preciso dela mais. E aqui eu tenho os vetores aqui, no caso as minhas linhas, onde eu vou estar fazendo a minha usinagem. Eu posso estar pegando todos esses vetores que foram criados, posso estar utilizando a ferramenta aqui para correção, caso exista curvas aqui que não ficou legal na imagem, eu posso estar suavizando aqui esses vetores. Eu vou utilizar o mesmo padrão que está aqui, posso aplicar aqui, substituir os vetores, porque senão ele vai sobrepor aquelas linhas iniciais que a gente tinha para as novas que vão ser criadas. Então aqui eu posso prever, ok. Então a gente já tem a nossa imagem vetorizada. Então basicamente a parte do desenho foi finalizado. O que a gente tem que configurar agora no caso aqui seria os percursos de corte. Então a gente pode vir aqui em percurso, eu posso selecionar aqui para a gente travar, para ele não ficar ocultando aqui toda hora. Então a princípio a gente vai criar um percurso de corte, né? Seria a gente cortar, a gente no caso aqui usinar a nossa borda, no caso aqui ela vai dar um acabamento, né? E aqui na frente aqui ela vai efetuar o corte e a separação da minha tábua. Como a minha tábua aqui que eu tenho aqui é uma tábua de 90 centímetros, 90 por 30, né? Então aqui ela vai fazer o acabamento aqui nas bordas e aqui ela vai fazer o corte, a separação dela. Então vou vir na primeira aqui, seria um percurso de corte. Vamos selecionar a ferramenta que eu vou utilizar aqui, no caso eu tenho aqui já um padrão de ferramentas. Eu vou estar utilizando na forma aqui, no caso de milímetro, não vai ser esse imperial que seria polegadas. Então eu vou estar utilizando ferramenta aqui de corte reto. A ferramenta que eu tenho aqui, eu
vou estar utilizando esse aqui porque basicamente é padrão, no caso a minha fresa aqui, só que eu tenho aqui é apenas um corte, mas é os mesmos 6 milímetros. Aqui eu posso estar configurando, isso aqui depende da máquina, né, que vai estar fazendo a usinagem. No caso aqui a minha router, eu utilizo basicamente o padrão Star, porque eu já fiz toda a configuração das tampas de aceleração, velocidade, já está configurado no caso aqui no meu controlador. Então eu não me preocupo muito com isso aqui não. Vou selecionar aqui só a minha fresa porque é o percurso aqui, no caso 6 milímetros, ok. Vou estar selecionando qual que seria o meu vetor aqui, que eu vou estar fazendo esse corte. Vou definir minha profundidade. O que acontece? A minha madeira é de 30 milímetros, que eu tinha comentado, e a gente configurou ela para 30 milímetros. Então aqui eu preciso fazer o corte dela, no caso aqui, para separar minha peça. Então aqui no caso aqui eu vou colocar 31. Esse 31 aqui ele vai exceder, no caso, a espessura lá da minha tábua. Então é só lembrando de colocar uma madeira de sacrifício embaixo. Na verdade aqui eu vou até reduzir, vou colocar 30.5. Aqui no caso aqui eu vou definir o número, no caso aqui o número de passes que eu vou, de camadas, no caso aqui que eu vou efetuar de corte. Aqui por padrão já está definindo aqui, ó, que cada camada vai ter o corte de 2.7 milímetros. Então aqui só para efetuar esse corte dessa borda aqui toda, eu vou ter 11 passos. Então eu vou até reduzir que eu vou arredondar para 10. Isso aqui também está diretamente ligado tanto à ferramenta de corte que você tem, no caso aí, ou um spindle ou uma tupia, depende muito da potência dela, se ela vai conseguir cortar esses 3 milímetros aqui no caso de uma vez, e também da sua máquina, se ela vai suportar, se ela tem força suficiente para fazer esse corte de uma vez. Aqui para não forçar eu vou deixar aqui 3 milímetros, no caso aqui a minha corta até mais do que isso, mas até por segurança eu vou deixar 3 milímetros, 10 passos, 10 camadas, né? Vai fazer isso aqui em 10 vezes. E no caso aqui, como eu estou utilizando uma tupia também, é mais por causa da potência da minha tupia. Se eu forçar demais, ela não vai conseguir efetuar o corte. Ok, 10, no caso aqui já fiz toda a configuração da minha ferramenta, do número de passes ali, que no caso ela vai efetuar. Aqui a gente tem, no caso aqui a gente tem o sentido aqui, de onde que a gente vai fazer o corte. Nesse corte aqui eu vou fazer do lado de fora, eu posso fazer do lado de dentro ou sobre, no caso aqui é a minha linha que eu tinha desenhado a borda. Então eu vou fazer do lado de fora. Basicamente é isso, a gente fechou. Aqui no caso aqui do Z aqui, esses 6 milímetros seria referente à espessura de segurança, no caso quanto que a minha fresa vai subir da camada inicial da minha madeira, no caso aqui seria só parte de segurança mesmo. Eu vou deixar padrão aqui 6 milímetros. E eu posso vir cá e estar calculando. Aqui ele já vai me falar que eu estou ultrapassando o material. O meu material aqui é de 30, eu estou cortando 30.5. Aqui eu vou dar OK, que é isso mesmo que eu quero separar. Eu posso até estar simulando aqui, no caso, esse corte. Então aqui a gente consegue visualizar que ele fez o corte total aqui, no caso da
madeira aqui da minha tábua. Então já fiz o corte dela. Agora a gente vai estar fechando aqui, voltando para o desenho. A gente vai estar configurando agora o canal. Mesmo procedimento, vou utilizar a mesma fresa. A fresa aqui é uma fresa de corte reto. Vou criar o percurso de corte. Aqui agora eu vou definir quantos milímetros que vai ser meu canal. Eu vou estar utilizando aqui 6 milímetros. Eu estou utilizando 6 milímetros, então como eu tenho 3, vai dar 2 passos e ele já faz o canal. Ok, aqui eu não preciso mexer, vou deixar o mesmo padrão, a fresa eu também não preciso mexer, vou mandar calcular. Ok, já fiz, não vou nem simular, depois eu simulo todos os cortes para a gente ver como vai ficar. Fechou, voltou para o desenho novamente. Agora eu vou estar... aqui é interessante, eu já estava até esquecendo. Aqui o que acontece? Se a gente mostrar aqui todos os cortes, no caso aqui, ele projetado aqui no meu desenho, a gente pode vir aqui, dar um zoom e a gente pode fazer medida referente aqui no caso, onde que seria a minha fresa com a borda aqui no caso da minha tábua. Eu posso fazer essa medida aqui para a gente ver se essa borda está ficando aderente aí a uma espessura que forneça um mínimo de resistência para não quebrar. No caso aqui está ficando com 6 milímetros. O ideal é que fique com 10. Então, na verdade aqui vai ficar até com menos, né? Porque inicialmente aqui, ó, se a gente pegar essa borda do meu canal com a borda no caso da borda da tábua aqui, vai dar 10 milímetros, né? Ali está dando 4, então a minha fresa é de 6 milímetros, então eu tenho 3 para cada lado, vai dar até menos um pouquinho. Então o ideal é a gente mudar esse corte. A gente pode vir aqui, selecionar esse corte, mandar editar, ele abre novamente. Então esse corte eu vou fazer do lado de dentro, para a gente manter aqueles 10 milímetros, que eu acho que seria uma espessura razoável para uma borda, assim, para fornecer um pouco de resistência caso ela venha cair, não quebre essa borda aqui no caso do canal. Então aqui no caso eu coloquei aqui na parte de dentro e vou mandar calcular novamente. Calculou, depois eu vou simular como que vai ficar. Aqui já está simulando aqui, você vê o canal como que ficou, o canal dela. Continuando, vou fechar, volto no desenho. Agora eu vou fazer nosso percurso aqui de preenchimento. A gente vai usinar, no caso aqui, o que seria esse reservatório, onde que vai ficar depositado os líquidos que o canal vai fazer a coleta. A gente vai aqui, no caso aqui, nesse percurso de preenchimento, eu vou estar utilizando também a mesma fresa aqui, de corte reto, só que aqui, no caso meu canal foi 6 milímetros, eu vou deixar esse reservatório com, no caso aqui, 10 milímetros. Aqui eu vou estar utilizando aqui, vamos colocar aqui 10 passes, vai dar 1 milímetro, não pode aumentar, vamos pôr aqui 5, aqui vai dar 2 milímetros, vou manter aqui 5 passes, ok. Aqui basicamente a gente deixa como padrão. Aqui tem vários itens que a gente pode estar configurando, mas eu vou fazer uma configuração bem básica, não vou entrar muito em detalhe. Calculou, posso simular também. A gente já tem praticamente a nossa tábua pronta aqui no caso. Então a gente já tem o corte aqui de separação,
a nossa área da tábua mesmo, seria aqueles 40 por 30 centímetros. A gente tem o nosso canal e o nosso reservatório. Veja que no caso que eu deixei ele um pouco, no caso aqui 4 milímetros de profundidade abaixo do meu canal, porque todo o líquido que vem do canal ele já vai ficar retido aqui nessa área aqui desse corte inicial. Voltando lá no meu desenho, eu vou estar fazendo agora outro preenchimento que seria referente ao meu porta-tempero. Vamos ver aqui o preenchimento. Eu vou deixar ele da mesma profundidade, aqui no caso do reservatório, 10 milímetros. Vou vir aqui, vou editar, vou colocar aqui no caso 5 passe, definir, vai dar os mesmos 2 milímetros, ok, calcular, simular. Então eu já tenho praticamente pronto, pessoal. E para finalizar, está faltando é só a gente fazer aqui o nosso percurso para fazer a gravura aqui no caso do meu escudo aqui, no caso daquela imagem que a gente fez a vetorização. Então eu vou estar selecionando aqui, no caso aqui o meu percurso aqui de corte. Vou estar substituindo aqui no caso a minha fresa. A fresa que eu vou estar utilizando é uma fresa corte em V, no caso que é a minha 12 milímetros, tem toda a configuração dela, mas basicamente essa fresa que eu tenho aqui, no caso aqui 90 graus, 12 milímetros, eu vou estar efetuando um corte de 1,5 milímetro, basicamente seria só a pontinha dela aqui. Então a gente está falando aí de um corte até onde ela vai efetuar o corte aqui, seria uma espessura equivalente a 2 milímetros, no caso aí de largura. Então eu vou selecionar todo o escudo aqui, selecionei todo ele, selecionei a minha fresa, vou selecionar a minha profundidade aqui, vou colocar 1,5 milímetros. No caso aqui ele vai ser sobre essas linhas aqui, ele vai fazer esse percurso, fazendo no caso aqui a gravura aqui, a marcação mesmo do escudo. Então ok, aqui não tem muito segredo, no caso aqui ele vai fazer com um passe. Aqui o ideal é que deixe até um pouquinho a menos, ainda não consigo fazer, talvez no caso aqui 2 passes, como vai ficar muito próximo ali, pode quebrar a borda. Então vamos fazer em 2 passes, ok, vamos calcular e vamos simular no caso do nosso último percurso aqui. Então aqui seria o nosso projeto final aqui, já pronto para usinagem, e como que ele vai ficar. É uma imagem muito boa, mas basicamente ficaria dessa forma. Aqui seriam os nossos arquivos que a gente tem aqui. Basicamente a gente pode selecionar o arquivo que a gente quer e automaticamente vir aqui e salvar o percurso. Esse percurso depende muito do tipo de arquivo que a sua router lê. No caso a minha aqui eu trabalho com G-Code, acho que a maioria também o arquivo é G-Code, que é utilizado para fazer os cortes. Então você pode salvar os arquivos separadamente e estar efetuando os cortes. Normalmente eu inicio, eu marco, eu faço o primeiro corte aqui, não na totalidade, mas eu faço pelo menos para marcar
no caso aqui, o posicionamento da minha tábua como um todo, travo ela bem travada. No caso, eu faço um percurso aí com a ferramenta, no caso, uma área de segurança maior, né? No caso, eu não vou nem usinar, vou só fazer um percurso meio que a frio, sem estar usinando, só para mim saber o alinhamento, se está tudo ok. Faço uma marcação no centro aqui, caso eu perca a referência entre os cortes, eu consigo voltar no centro aqui e estar continuando no caso o trabalho. Então no caso eu faço essas marcações e depois eu faço corte a corte. Eu vou fazer no caso aqui o meu canal, eu vou fazer o reservatório aqui do canal, depois eu faço meu porta-tempero e depois eu faço a gravura aqui do meu escudo, e por final eu vou lá e faço o corte, já no caso final da minha tábua, e basicamente a gente fecha por aqui. Isso aí seria o procedimento. No vídeo eu vou estar no finalzinho aí, já vou estar mostrando o trabalho como que fica depois dele pronto, tanto a minha router fazendo essa usinagem quanto o trabalho final, no caso aqui, depois que fazer os cortes eu vou estar utilizando um disco para polir ela e dar os acabamentos finais, né? Mas basicamente é isso. Obrigado. É isso aí.